Então, pessoal, eu sou o professor Maurício Paixão, vou falar para vocês um pouco aqui hoje sobre o racismo no Brasil numa abordagem não tradicional. E essa é a primeira das atividades de um projeto de extensão que está iniciando hoje, efetivamente, chamado Práticas Antirracistas e Racismo Ambiental. Não tem como a gente falar de racismo ambiental sem falar de racismo. Por isso, então, uma parte da palestra hoje vai ser para falar sobre racismo. Por que eu vou usar uma abordagem não tradicional? Os conceitos talvez vocês já conheçam, os conceitos talvez estejam já implementados. Eu quero trazer exemplos, quero trazer situações e quero conversar com vocês a respeito dessa temática. Então, eu não pretendo simplesmente ficar falando, vocês ouvindo. Eu gosto muito da ideia de que mesmo uma palestra, uma aula, apesar de ser expositiva, que ela seja dialogada. Então, toda vez que quiserem participar, por favor, levanta a mão, fale, interrompa a qualquer momento, fiquem bem à vontade. Então, de início, aproveitando a ideia do professor Massato de apresentar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e como essa atividade se insere nesses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa atividade de extensão e também essa palestra, a gente pode pensar que ela tem relação com o objetivo número 1, a erradicação da pobreza, e aí mais para frente vou explicar um pouquinho mais o porquê desses objetivos. Com o objetivo 5, igualdade de gênero, o 6, água limpa e saneamento, o 10, redução das desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, e o 13, combate às alterações climáticas. Então, o contexto dessa palestra, o contexto desse projeto, acaba contemplando um pouco, trabalhando a favor desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Com base, então, nisso, o óbvio também precisa ser dito. Nesse ambiente, e espero que em nenhum ambiente da sociedade, preconceito seja tolerado. Então, esse vai ser um espaço livre, aberto, com total direito à manifestação, com total direito a toda forma de sobrevivência. Então, para a gente falar sobre o racismo, e o racismo no Brasil especificamente, o meu enfoque aqui vai ser, o recorte vai ser o recorte brasileiro. A gente precisa entender que o Brasil é composto por uma enorme miscigenação de pessoas, de etnias, de culturas, que formam toda essa complexidade das nossas relações. Então, dentro dessa ideia, eu gostaria que cada um de vocês pudesse ter a experiência da autodeclaração. Então, seria muito legal, não sei quem quer começar, eu gostaria que todos falassem, que todos pudessem se declarar. Podemos começar? Quem começa se declarando, então? Sejam bem-vindas. Muito bom que vocês estão aqui, obrigado. Então, quem... Eu vou inspirar, obviamente, não sou brasileira, né? Mas é uma coisa que a gente alguma vez discutiu em casa. Agora há pouco teve o censo do IBGE, né? E aí em casa, falando com o Maurício, chegou o moço a perguntar, quem que mora aqui? Nós dois. Tá, brasileira? Não é brasileira, eu sou colombiana. Tá, em que etnia tu se classifica? Daí eu, quais são as opções? Aí ele disse, indígena, preto, parda, branco, amarelo. Aí eu, ou mais uma, não, são essas. Aí eu fiquei, foi um choque para mim, porque eu, na Colômbia, eu sou classificada, ou catalogada, não sei, reconhecida como mestiça. E, digamos, essa etnia não reconheci aqui. E é muito difícil para mim me declarar como indígena, embora tenha traço de cabelo liso, olho meio puxado, mas também eu não vou dizer eu sou preta ou parda, porque
aqui eu conheço um pouco mais o conceito da etnia de preto pardo. Aí eu fico, tá, então o que eu venho sendo no Brasil? Então eu fiquei meio derrotada, assim, tá? Eu acho que sou colombiana, simplesmente. Aí o moço, não tem essa classificação. Eu tive que assumir uma e aí eu assumi parda. Mas eu não me sinto, assim, parda, sabe? Tipo, é um choque. Aí essa foi a minha experiência. Aí falando disso. É isso. Eu acho que aqui no Brasil eu seria parda, em Colômbia eu sou mestiça, mas geralmente eu digo, eu sou colombiana. Isso. Acho que eu posso continuar no fio daí, acho que a gente é muito parecido. E por mais que eu não seja colombiana, acho que eu passei exatamente pela mesma situação. Tipo, tanto da minha família, a minha família é mestiça, então meu pai é mais escuro que eu, a minha mãe é branca, a minha irmã é branca, de olho verde e cabelo loiro. Então, tipo, sempre foi muito claro que existia uma diferença, sempre foi muito claro que minha mãe era branca, minha irmã era branca, eu e meu pai, a gente era uma coisa indefinida. E a minha família é de Maceió, e o Nordeste também é bem racista, assim. O Rio Grande do Sul lá é um pouco diferente, mas também dessa questão do racismo. E na minha família nunca se discutiu sobre isso, mas tinha uma certeza que eu tinha, é que eu e meu pai, a gente não era branco, não sabia quem a gente era. A gente não teve acesso à nossa história, então a gente não sabe, diferente da família da minha mãe, a gente sabe toda a linhagem de todos os meus avós, e os avós são alemães. Pela parte do meu pai, a gente não conhece a nossa história. Então, como a gente não conhece a nossa história, a gente não pode se autodeclarar como indígena. Para tu se autodeclarar como indígena no Brasil, tu tem que ser reconhecido pela nossa tribo, a gente não é. A gente sabe que a gente não é preto também, então o que sobra é o pardo. Então, é assim que eu me autodeclaro hoje, e é assim que meu pai se autodeclara também, e ele demorou 60 anos para começar a se autodeclarar, porque antes ele não se autodeclarava. Acho que eu já contei essa história do paixão, mas... Então é complicado. Não tem muito o que dizer, né? Eu me autodeclaro branca, a que parte da minha família seja de origem indígena, né? Mas não é bem dos traços, também não tenho mais contato diretamente ligado com aquilo do indígena. Também me autodeclaro branca. Eu me autodeclaro negro, de pele preta. E apesar de ter mistura na minha família, mais ou menos ter algum contato com indígenas no Nordeste, no Maranhão, mas eu não tenho muito conhecimento, acaba que a parte negra, pele preta, é mais interessante. Só queria comentar sobre você duas. Você diria que esse indígena é indígena, né? Sim, mas acontece isso, justamente a história, né? A história da Colômbia, da mestiçagem, da colonização, foi há bastante tempo e realmente a gente perdeu toda a classe de relação. Então, se eu vou numa árvore genealógica com a minha família, eu conheço meus avós e bisavós, que alguns assim, alguns eu conheci, acho que um. Mas, para aí, eu pergunto para minha avó, lembra do teu pai? Sim, mais um colombiano, sabe? Não é muito comum lá tu chegar, tu é da família, sei lá, deixa eu usar, por exemplo, suas paixões, não sei o que. Não, ou, por exemplo, como eu já escutei, que em algumas cidades aqui da Serra Gaúcha é muito importante o sobrenome, dos de tal família que chegou. Na Colômbia, esse colombiano, uma pessoa de tal cidade. A gente mantém, mas acho que dá para a gente construir a partir do que a gente tem. Ainda tem que fazer isso, porque não guiou o nome de Evair, o nome africano. A gente não sabia que a gente tinha vindo da Nigéria, a gente ia levar várias, de alguma coisa. Que lá não se tem registro, infelizmente, tipo, Acho que são duas coisas, tem a autodeclaração e a identificação. Acho que a gente pode se autodeclarar de origem, mas a gente vai ser reconhecido por origem, acho que é outra etapa. Os pais contaram isso, vai vir, não sabiam se a gente era realmente da Nigéria, chegou lá na Nigéria, não tinha reconhecido. Mas assim, eu me declaro. De origem africana também. Mas
Se ele foi de aspas, ele não tem como saber exatamente de onde não é acreditação nacionalidade. Então, algo que ele vai achar que ele se lá, se ele era indígena, primeiro passo, assim, uma função da cena. Essa linhagem foi destruída. Aquilo que foi destruída. Eu também, quando eu tenho declarado, eu declaro branco. Eu, na verdade, é bem parecido com o que a estava falando. E com o que a Itza disse de ter levantado o debate na questão do censo, porque passaram na casa, estava meu pai, e aí ele estava nos contando depois para mim e para minha mãe. Passaram, perguntaram, daí eu falei, a Lara e a Lúcia, minha irmã, brancas, Maria negra, minha mãe. E aí eu e minha mãe ficou assim, a Lara também é minha filha, minha mãe ficou. Só que, tipo, olha pra mim, com certeza, eu tô muito mais pra branca, realmente, também essa questão do meu pai, também tem essa origem toda traçada, assim, de alemão, assim, ele é pele vermelha, sejamos sinceras, e olho azul e tudo mais. E a minha mãe é uma mulher negra, então ele falou, olha, se a Luara, que é a minha outra irmã, morasse ali, ele diria parda pra ela. Mas para mim ele disse branca. Então, realmente, eu acho que branca, porque realmente se olha assim, e questões que a gente vai sentir na pele, eu acredito, de preconceito, racismo, eu sei que eu não passo por isso. Mas é uma dúvida sempre. Eu me autodeclaro desde sempre branca. Apesar de a minha mãe e minhas tias, elas terem traços bem marcantes indígenas, né? Mas também não tenho conhecimento de onde, assim, da origem, então não preparo branco em traços. Eu também me autodeclaro branco, não preciso declarar, porque grande parte da minha família tem essa descendência, né? Apesar de ter alguns misturas, né? Minha avó, ela era... Eles no interior chamavam de caboclo, ela se autodeclarava, sou caboclo, não sei o quê, mas era negra com indígena, não mistura negra com indígena. Mas a grande maioria da minha família tem essa descendência europeia, né? Então, me autodeclaro muito. Eu me autodeclaro branca. Eu também. Sim. Eu também me autodeclaro branco, a minha família toda, meus avós, bisavós, são todos do norte da Itália, uma região bastante preconceituosa, né? Qualquer tipo de diferença, né? Aí eu tenho um histórico familiar de bastante preconceito nesse sentido. Eu estou aqui para tentar reconstruir um pouco a minha ideia sobre isso. Eu me autodeclaro branco. Eu também. Mas a minha família, ela é uma mistura, assim como as famílias de muitas pessoas, no Brasil principalmente, né? A minha mãe tem parentes indígenas e negros, e meu pai é de origem alemã e russa, então é uma mistura. Mas desde sempre eu comecei a me autodeclarar branca, não sei se por uma opção, porque daí quando você falou da escolha, eu pensei sobre, ou se por ser algo que todo mundo fazia em volta e né, teoricamente era onde eu ia encaixar. Sim. Senhora. Boa tarde para vocês. Maria Soeira, estudei também. Então, assim, eu acho que a gente tem oportunidade, enquanto estamos na faculdade, de buscar essas diferenças, né? Porque desde lá na primeira série, nas escolas, sempre tem essa diferença. Mas os nossos pais sempre deram um jeito de dizer, não, tu é assim, tu não é assim, tu é neto, né? Que nem eu sou neta de parte indígena, né, do meu pai,
e da minha mãe é da escravidão, no caso, né? Negra, né? Então, minhas irmãs têm os cabelos bem polidos, são mais claras que eu, sou gêmea, minha irmã é totalmente diferente, né? Mas assim, ó, nós todos estamos aqui para ter uma experiência de vida e cada vez mais nós temos que cada vez ter o poder de pegar e abrir a mente, porque a gente estuda, a gente tem esse contato com as pessoas, a gente precisa fazer a diferença. Né? Eu, por exemplo, assim, eu trabalho na limpeza. Né? Agora, há pouco tempo, uns 3 anos aí, eu fiz o ensino médio, fiz o Enem, né? Não passei, mas estou tentando, né? E, então, a única coisa que me dá um valor é poder escrever. Que nem lá a Aurora que veio do vale, né? Que eu tenho, né? É o começo da vida. E aqui, então, eu digo assim, que aqui está desembocando tudo. Quando a gente sai daqui e vai para suas casas, a gente está levando uma coisa boa e está deixando. Conquista de amizade, conquista de cultura, de música, sabe? Das matérias que cada um tem, e tem o poder de se abrir e chegar para outra pessoa que está fazendo outro curso e dizer assim, olha, eu faço esse curso, né? E alguma coisa que vai, eu faço esse, alguma coisa que ele está aprendendo para te encantar. Às vezes a pessoa fica também naquele meio, né? Mas é uma oportunidade que todos temos, né? Muito obrigado, Joana. Eu me autodeclaro negra, preta. Meu filho costuma dizer que preto é cor e negro é raça. Então, cada vez que eu digo, eu sou preto, não, eu quero negra, eu está. Então, eu sou negra. Não me autodeclaro, como meus filhos dizem, eu sou negra. Eu me autodeclaro amarela. Bom, pessoal, então vocês perceberam que uma simples, mas não tão simples assim, né, autodeclaração, já suscita algumas discussões, né, para mostrar o quão complexo é a nossa sociedade. Né? Então, quantos de vocês nunca tinham se autodeclarado anteriormente? Todo mundo já tinha feito alguma autodeclaração em algum momento? Como foi fazer essa autodeclaração? Assim, falar na frente de um público, dizer, eu sou negro, eu sou branco, eu sou amarelo. Foi tranquilo? Foi ok? Não foi muito tranquilo? Não é muito tranquilo, né? Mas é um momento da gente começar a pensar nessas questões também. Então, eu me autodeclaro um homem negro, com a pele mais clara. Essa é a minha família, eu sou filho do Fernando, da Sônia, irmão do Vinícius e do Diego. E nessa busca também de tentar identificar de onde a gente veio, como que se montou toda essa complexidade que resulta na minha pessoa. Então, eu fiz um teste genético no passado, que apontou aí 39% Angola, 32% Europa, separado em França e Holanda, principalmente, e 29% América, especialmente América Andina. Então, o maior percentual disparado era o da Angola e mostrava lá os caminhos prováveis, né, dessa chegada nessa composição. Isso envolvia, obviamente, tráfico negreiro no período escravista, envolvia invasões francesas e holandesas no Nordeste, e ainda essa miscigenação com indígena. Então, a nossa sociedade ela é bastante complexa. A realização desse teste foi também uma realização pessoal, assim, gerou bastante discussão na família, porque a gente não conseguia voltar muitas gerações, né? Ela esbarrava muito rapidamente assim, no conhecimento que a gente tinha, que era transmitido de família
de geração em geração. Então, a nossa sociedade ela é complexa e a gente precisa falar dessas questões que envolvem racismo. Então, eu queria perguntar para vocês, levanta a mão, quem gostaria de ser tratado como negro na nossa sociedade? Ninguém? Como negro? Da maneira que todos deveriam ser tratados. Eu gostaria de ser tratado da maneira que todos deveriam ser tratados, mas não é assim que acontece. Igual, sem diferenças, porque nós todos buscamos alguma coisa para o nosso futuro. Então, eu acredito assim que não podemos ser. Então, se alguém não gostaria de ser tratado como negro no Brasil, é porque já presume que o tratamento dado aos negros talvez não seja melhor. E não sendo melhor, a gente precisa ainda mais discutir. Então, a nossa definição de população negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas. Vamos falar que é preta, tá tudo certo. Pardas. Então, a população negra é o conjunto das pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito usado pelo IBGE, ou que tem a autodefinição análoga. Ou seja, população negra no Brasil é a soma de pretos e pardos. Mas a gente pode perceber também nessa imagem que eu coloquei que existem diferentes tonalidades, diferentes traços, diferentes tipos de cabelo, diferentes formatos de rosto. Então, a gente tem uma diversidade muito grande dentro do que é ser negro. E aí também, para falar um pouquinho de racismo, a gente tem que falar de injúria racial, tem que falar de racismo. E aí, no Estatuto da Igualdade Racial, tem a definição do que é uma discriminação racial. Discriminação racial é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo do exercício em igualdade de condições, direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Ou seja, discriminação racial contempla uma gama bastante grande de discriminações. Mas a gente ainda não entrou no que é injúria racial ou no que é racismo. Eu gostaria que vocês ficassem um pouco com essa ideia do que é a discriminação racial, segundo as nossas leis. Então, quando a gente fala de injúria racial, a gente está falando de uma discriminação direcionada a um indivíduo. Ela tem pena máxima de 3 anos, prescreve em 8, e caso você seja preso, existe a possibilidade de pagar fiança. Então, a ideia de injúria racial está muito associada a ofensas e ao uso de palavras depreciativas para o indivíduo. Já o racismo segue sendo uma discriminação racial direcionada a toda uma etnia que prevê como crime impedir ou dificultar o acesso a estabelecimentos e serviços públicos e privados, dificultar ou impedir a convivência social, veicular, ou ainda distribuir ou propagar símbolos nazistas. Esse crime é imprescritível, né? Não importa o tempo que passou, ele continua sendo crime, e é inafiançável. Eu pergunto para vocês, se nos 2 casos tem discriminação racial, para quem recebe essa discriminação, faz diferença se é injúria racial ou se é racismo? Não faz diferença. E é muito difícil a gente dizer quando que uma discriminação vale para toda uma etnia. Se alguém vem e profere palavras depreciativas para uma pessoa negra com o intuito de atacar a honra daquela pessoa, de atacar, trazendo discriminação racial, para quem recebe é racismo. Porém, tem uma diferença, né? Que um é direcionado ao indivíduo e o outro é direcionado a toda uma etnia. E aí,
uma pergunta rápida, assim, o que vocês acham quando uma pessoa sofre discriminação racial? Onde que é mais fácil conduzir um julgamento? Em injúria racial ou em racismo? Racismo é inafiançável. É um crime pesado, né? Poucos crimes são inafiançáveis. Ou talvez não sejam tão poucos assim, mas que não acontecem com tanta frequência. Ou... Talvez o crime inafiançável é algo muito, muito grave. Mas um crime que existe fiança, talvez ele já não seja tão grave assim. Então a gente está falando que para a pessoa que recebe é muito similar, não tem diferença, mas juridicamente existe uma diferença. A gente precisa das leis para poder ordenar a sociedade. Então, em alguns casos, é bastante difícil separar o que é injúria racial do que é racismo. Ainda mais quando a gente vem com a ideia de que racismo é um preconceito, é uma discriminação, né? Por parte tanto de um indivíduo, quanto de uma comunidade ou de uma instituição contra uma pessoa ou um grupo de pessoas, pelo fato de ela pertencer a um determinado grupo racial. E aí a gente pode falar do racismo individual, aquele que é praticado por uma pessoa, pelo indivíduo. A gente pode falar sobre um racismo estrutural. A nossa sociedade é uma sociedade racista, então a estrutura social permite ou facilita os caminhos para que o racismo continue existindo. Ele pode ser institucional, e aí mais para frente eu vou falar um pouquinho também. Ele pode ser cultural, quando a gente começa a negar a cultura daquele determinado grupo étnico. Ele pode ser ambiental, que é o objetivo dessa palestra, então eu vou deixar ele um pouquinho mais para frente. Ou ele ainda pode ser recreativo, né? Não, aquela piada, ou aquela situação em que alguém se diverte e alguém sofre. Aí tem uma fala do Lázaro Ramos, no livro Na Minha Pele, que ele diz que racismo é o crime perfeito que só a vítima vê. E quando insatisfeito, ele não guarda mais para si, vira ele próprio suspeito e acusado de mimimi. E a gente se sente meio otário por ter feito barulho. Então, recebe o racismo, fica quieto. Mas se não fica quieto, já ficou assim, nossa, que pessoa explosiva, como assim? Não era para tanto. E aí, quando toda a sociedade se volta contra essa pessoa, acaba se sentindo meio otário, assim, de, pô, por que eu briguei tanto? De repente não precisava ter brigado tanto. Então existe uma dificuldade muito grande em estabelecer o que é injúria racial, o que é racismo. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Em junho de 2015, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a condenação por racismo e não por injúria a uma pessoa que se declarava skinhead. E aí, na decisão, o juiz proferiu as seguintes palavras, né? O crime de racismo é mais amplo do que o de injúria qualificada, pois visa atingir a coletividade. Então, se tinha uma discussão se era racismo ou se era injúria racial. As penas são diferentes. Para a defesa, fazia muito mais sentido conduzir para a injúria racial do que para racismo, porém a condenação se manteve como racismo. Em 2003, também no julgamento pelo STF, teve o habeas corpus número 82.424, que condenou por racismo, então, um livro, né? O livro foi impedido de ser publicado, de ter edições distribuídas, porque ele tinha ideias discriminatórias contra a comunidade judaica. Então, aqui também foi a condenação por racismo, já que envolvia todo um grupo que possui características socioculturais específicas, né? E o livro, então, propagava ideias discriminatórias contra essa comunidade judaica. Mas, em alguns lugares, isso é mais claro. Em outras situações, pode ser um pouco mais difícil, né? Recentemente, teve concurso público docente sendo divulgado o edital com apenas uma vaga, sendo que a legislação prevê que 20% das vagas em concursos públicos sejam destinadas a pessoas negras.
Porém, essa mesma legislação diz que ao multiplicar o número de vagas pelo fator de 0,2, os 20%, toda vez que o número for inferior a 0,5, ele é arredondado para baixo. Toda vez que for maior do que 0,5, ele é arredondado para cima. Então, os editais estavam sendo publicados, às vezes, no mesmo dia. Não vou dizer em qual universidade isso aconteceu, não foi aqui na URGS. Tinham editais publicados no mesmo dia, mas era edital 1, edital 2, edital 3, todos com uma única vaga. No total, eram em torno de 10, 12 vagas que poderiam estar num único edital, tendo a reserva de vagas garantida. Então, como não atingia esse fator de conversão, acabava que não tinha cotas nessa universidade. Então, isso foi algo de ação do Ministério Público, eles tiveram que modificar o edital para poder cumprir os requisitos da lei. Na URGS, os editais são publicados de pelo menos 5 vagas, né? Ao multiplicar por 0,2, formar pelo menos uma vaga com reserva de vagas por ações afirmativas. É interessante também que tem universidades que sorteiam, dentre aquelas que estão pedindo concurso, qual vai ser a vaga destinada a cotas. Na URGS, a estratégia é os cotistas de diferentes áreas concorrem entre si. E quem tiver a maior nota recebe, então, aquela vaga. Então, aí é uma das possibilidades de racismo institucional. A instituição, ela usou o artifício legal, afinal de contas, ela podia, naquele momento, lançar editais com vaga única, para não ter a necessidade de reservar vagas. Aquele que não aparece tanto assim, né? Quantos amigos negros vocês têm nos seus convívios diários? Nas pessoas que vocês contam, as que vocês ligam, as que conversam. Então, num país em que 54, quase 55% da população brasileira é negra, não ter amigos negros no seu convívio deveria ser algo para repensar. Ok, no Rio Grande do Sul a realidade é diferente, aqui é em torno de 20% a 24% da população. Então, 1 a cada 4 amigos, ou 1 a cada 5 amigos, se a sociedade fosse justa e igualitária, faria sentido que fosse negro. No IPH isso não é diferente. O IPH é um retrato da desigualdade brasileira, sendo que no total somos em 37 professores, sendo eu professor autodeclarado negro, sendo que são 6 mulheres e 31 homens. Né? Então, a gente repara que, além de uma desigualdade de raça, a gente tem também uma desigualdade de gênero aqui no IPH. E eu acredito que essa situação ela vai mudar ao longo do tempo, com o ingresso cada vez mais massivo e a presença feminina cada vez maior dentro dos cursos que são oferecidos aqui no IPH, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação. Então, ao longo do tempo, eu acredito bastante que essa situação vai se tornar um pouco mais igualitária. E um outro ponto que eu queria discutir também é por que causa surpresa uma pessoa negra em posição de liderança, ou com boa formação, ou com bom cargo. É muito, muito comum você ir num hospital não ter médicos negros. Mas se tem um médico negro, ele provavelmente não vai ser reconhecido como médico. Causa surpresa nas pessoas. Então, por que causa essa surpresa? Por que causa surpresa alguém falar um professor negro na URGS? Porque ainda não é comum. Infelizmente, não é comum. A estatística da URGS, no geral, é que em torno de 1% dos professores são negros. E a URGS não tem nenhum professor indígena. Sendo que são aproximadamente 4 mil professores na URGS. A gente ainda pode falar dos casos recentes aqui, né? Esse infeliz ataque a tiros que teve lá no Espírito Santo, em que um rapaz branco
com inspirações nazistas, com símbolos nazistas no seu uniforme de ataque. Executou, então, um ataque cruel a uma escola. E a notícia que sai no Estadão é: ataque a tiros em escola do Espírito Santo, porque casos assim têm se repetido no Brasil, e o retrato é uma pessoa negra segurando uma arma. Então, por que alguém se sentiu à vontade de representar uma situação de violência utilizando uma pessoa negra? Isso não tem o menor cabimento. Não precisava ter colocado arma, não precisava ter colocado nenhuma pessoa. Poderia ter colocado uma foto da escola. Podia ter sido... Tinha diversas formas de abordar aqui. Após a repercussão negativa, o Estadão, então, disse que foi um erro, e esse erro foi corrigido. Foi um erro? Foi um erro, mas foi um erro muito feio, que merecia muito mais do que dizer foi um erro. Então, esse é o tipo de situação que a gente não pode aceitar como normal. Uma notícia, agora, outubro de 2022, comerciante chinês é preso por racismo contra a mulher negra. Então, ela denunciou racismo e ele escrevendo, não se comunicava muito bem em português, e aí ele escreveu no Google Tradutor o que ele pensava para as pessoas. Ele diz: a mulher tinha uma pele abaixo do padrão, então ela não foi contratada para o trabalho. Então, aqui fica muito clara aquela ideia do racismo de impedir o acesso. Então, ele não contratou ela, ele não permitiu o acesso dela ao trabalho, devido, nas palavras dele, ela ter uma pele abaixo do que era considerado padrão. Um dado que, para mim, foi bastante alarmante, assim, o dado de frequência de condenação por cor e mediana das apreensões. Então, entre negros e brancos, que são demandados por tráfico, isso é dado para o Brasil inteiro. 71% dos negros são condenados, enquanto 64% dos brancos são condenados. E a quantidade mediana de droga apreendida com os negros, especificamente maconha, é de 145 gramas, enquanto a quantidade mediana apreendida com brancos é de 1,1 kg. Então, isso nos traz uma ideia de que tem muita coisa envolvida aí. A gente não pode olhar para esses dados de forma muito simplória, muito simplificada. Mas tem um indício bastante grande, bastante consistente de racismo institucional também. Não significa, obviamente, que essa quantidade seja pouca, mas a gente está falando de uma ordem de grandeza de 10 vezes, com uma frequência de condenação menor. Esse é um ponto que me chamou bastante atenção. E aí, uma notícia eu acabei tirando a 2021, agosto de 2021. Influencer é presa pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, acusada de levar cocaína no suplemento alimentar. Você pensa, bom, ela foi acusada, né, foi presa, ok, a gente não sabe o que aconteceu. Aí quando começa a ler um pouquinho mais aqui, de acordo com os policiais, ela levava meio quilo de cocaína. Meio quilo de cocaína. Isso é uma carga muito grande, com um valor de mercado gigantesco. Vocês acham que se fosse uma pessoa negra, ela estaria sendo chamada pela profissão que ela tem? Provavelmente não, né? E aí é um meme, mas que se aplica em muitas situações, né? Dependendo da cor da pele, é jovem, ou é influencer, ou é professor, ou é advogado, ou é engenheiro. Mas dependendo da cor, aí já aparece como traficante. Então, se a notícia fosse: traficante é preso no aeroporto de São Paulo,
acusado de levar meio quilo ou levando meio quilo de cocaína, eu já saberia que se tratava de uma pessoa negra. Quanto ao racismo recreacional, né, trago aqui quando o jornalista William Vac e o senhor Paulo Sotero estavam nos Estados Unidos fazendo uma reportagem, e passou um carro buzinando, que atrapalhou um pouquinho a gravação, assim, atrapalhou um pouquinho o exercício da profissão deles. E aí ele disse, bom, vocês sabem o que é isso, né? Isso é coisa de preto. Teve uma repercussão e a justificativa dele foi, aquilo foi uma piada idiota, sem a menor intenção racista, dito em tom de brincadeira, num momento particular. Bom, só aí já dá para a gente começar a arriscar a validade desse argumento item por item. Não foi no momento particular, ele estava trabalhando. Ainda que fosse, tom de brincadeira, deboche nessa situação, é um racismo recreativo. E dizer que uma piada racista não teve intenção racista é palhaçada. E aí, na sequência da justificativa, ele diz, durante toda a minha vida combati intolerância de qualquer tipo e minha vida profissional é prova disso. Pessoal, vida profissional de vocês não é prova de nada. Vocês podem a vida inteira ter combatido intolerância, isso ser verdade, ser válido e legal. Se vocês tiverem um momento de uma fala racista, tiverem uma atitude racista, o que se pode fazer é reconhecer essa fala, reconhecer essa atitude, pedir desculpas sem tentar justificar e melhorar para que isso não volte a acontecer. A gente sabe que a sociedade é racista, a gente sabe que as pessoas já não vêm sabendo diferenciar, mas o fato de querer aprender, de querer desconstruir já é um passo. Então a gente precisa valorizar isso também. E aí, para mim, o pior é que ele acaba dizendo, não haverá gritaria organizada e oportunismo covarde capazes de mudar essa história. Não sou racista, tenho como prova a minha obra. Ou seja, ele ainda diz que quem reclamou dessa fala racista era simplesmente uma gritaria organizada e um oportunismo covarde. Ou seja, a culpa é de quem se sentiu agredido e não de quem agrediu. E esse daqui é um caso que eu acho bastante curioso, né? Uma entrevista do Felipe Massa falando sobre o Lewis Hamilton, em que ele definia como Hamilton, o antissocial. E isso me chamou a atenção, assim, porque eu tenho no Lewis Hamilton uma pessoa muito engajada socialmente, a quem eu admiro pelo esporte, e resolvi ler a reportagem com mais atenção. E aí ele diz, os recordes do Schumacher eram muito difíceis de serem batidos. Estava muito longe de pensar, o Hamilton vai ser o próximo nome da história. Ninguém cogitava isso. Por que ninguém cogitava? Ele não era um piloto de Fórmula 1, correndo na Fórmula 1. Ele não era uma pessoa que veio também de um país desenvolvido, que tinha toda a sua trajetória vencedora no kart e nas fórmulas anteriores à Fórmula 1. Por que ninguém cogitava que um piloto de Fórmula 1 fosse fazer uma corrida e bater um recorde na Fórmula 1? Isso não tem cabimento. E aí ele diz, hoje ele é um piloto que se desvinculou e separou completamente da Fórmula 1. Ele está sempre separado, sempre afastado, é um estilo meio Hollywood. Uma certa crítica aqui. Do tipo, eu sou Hollywood e os outros são só pilotos de Fórmula 1. Será que realmente ele é o antissocial, que não quer se envolver, ele é estrela? Ou deixavam ele de lado e ele resolveu seguir o seu próprio caminho? E aí ele ainda exemplifica, né? Sempre tem momentos de descontração, de conversa, e ele nunca se faz presente quando isso acontece. Tem os grupinhos, é claro, ou seja, ele já reconhece que tem a existência de grupos que andam entre si. Sempre tem. Só que o Hamilton nunca se juntou a ninguém. Acho bem difícil que ele tenha alguma amizade no meio da Fórmula 1. E aí,
Acho que voltou. Então, eu queria trazer um resgate histórico, mas lembrando que a minha formação é em engenharia. Então, o tráfico negreiro começou a partir de 1550, né, 50 anos após a chegada dos portugueses aqui no Brasil, como mão de obra para trabalhar com açúcar. Foi só em 1831 que chegaram as primeiras leis que restringiam o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Pois não. Muito obrigado pela presença, dona Maria. Muito obrigado por ter vindo. Então, foi apenas em 1831 que começaram as primeiras leis que impediam, ou que tentavam de alguma forma impedir a vinda de pessoas escravizadas. Nas primeiras leis ainda impedia a vinda de pessoas escravizadas da costa oeste da África, e aí vocês podem imaginar o que aconteceu. Eles foram buscar na costa leste, porque se está proibido na costa oeste, eu posso dar a volta no continente e trazer pessoas de outra parte. E foi só em 1850 que teve a proibição do tráfico negreiro. Ou seja, de 1850 a 1850, nesses 20 anos aí, em que não estava mais permitida a vinda por vias legais escravizadas, nesses 30 anos, chegaram milhares de pessoas vindas traficadas de forma ilegal. Então, até 1831 era tudo legal. Depois de 1831 veio o tráfico. Só que se proibiu o tráfico negreiro e nesse mesmo período se instalou a Lei de Terras. A Lei de Terras era a lei que dizia que, bom, agora as pessoas têm direito a comprar terras, a adquirir terras, mas elas precisam adquirir uma quantidade muito, muito grande. E aí, a partir daí é que se estabeleceram os latifúndios aqui no Brasil. Então, as pessoas que já tinham muito dinheiro, elas podiam comprar terra e ter espaços ainda maiores, e o pagamento obrigatoriamente tinha que ser à vista. Ou seja, não tinha parcelamento, que já era comum nessa época no tráfico nos bancos, mas para adquirir terras, você precisava pagar em dinheiro. Quem que conseguia comprar terras 1850, durante o período de escravização? Somente as pessoas que tinham muito, muito dinheiro. Isso incentivou, então, o estabelecimento da estrutura latifundiária que até hoje persiste no Brasil. E foi também, 1850, que foi proibido, então, o tráfico negreiro. Né? Uma lei que não funcionou muito. Quer dizer, para um país, uma costa do tamanho da brasileira, que, ok, é proibido chegar com um barco aqui trazendo gente de forma ilegal. Sim, já é ilegal, então segue sendo proibido. E um pouquinho antes, em 1847, teve a primeira lei que buscava trazer imigrantes para o Brasil. Então, reparem que a partir de 1831 já tinha algum movimento para que não tivesse mais a escravização do modo como ela vinha a ser. Nessa primeira onda da imigração, a ideia era formar parcerias. A pessoa que ia receber os trabalhadores financiava a viagem, e o imigrante que vinha para o Brasil, ele ficava com uma dívida com aquela pessoa que financiou. Então, com medo de que fossem criados escravos brancos, ou escravizados brancos, essa foi uma lei que não pegou, que não deu certo. Não vieram muitos imigrantes nesse sistema de parceria. A partir de 1871, então, a lei do ventre livre, né? Pessoas que nasciam a partir dessa data não eram mais consideradas pessoas escravizadas, eram pessoas livres. Em 1880, então, se estabeleceu o sistema de colonato, que é um sistema que permitiu a maior parte da imigração italiana, alemã, polonesa e japonesa aqui no Brasil, que agora não vem mais financiado por alguém com uma dívida, mas você vem financiado pelo governo brasileiro e ganha uma colônia, ganha um lote de terra com um determinado tamanho, sem ter dívida nenhuma com o país. Você tem o direito à terra, que
as pessoas que já estavam aqui no Brasil e que não eram escravizadas não tinham acesso, porque não conseguiam comprar as terras, precisava ter muito dinheiro para comprar um latifúndio. Então, a partir do sistema de colonato, as pessoas tiveram direito à terra e vêm sem dívidas. Saindo de uma situação na Europa que está bastante conturbada, num período de crise, então as pessoas vêm e recebem o direito à terra. A partir de 1885, também a lei sexagenária, pessoas escravizadas por mais de 60 anos deixam de ser escravizadas. Tiveram que trabalhar até os 60 anos. A expectativa de vida de uma pessoa escravizada nessa época era em torno de 35 anos. Então, falar que mais de 60 fica livre é a mesma coisa que nada, né? Continua tudo igual. A partir de 1888, então, a Lei Áurea, aqui dá para a gente abrir um parênteses, né? Por que o Dia da Consciência Negra é 20 de novembro e não 13 de maio, que é o dia que foi assinada a Lei Áurea? Alguém sabe o porquê? Eu sei que tu sabe também. Então, quer falar, Mandela? 13 de maio foi a lei, quando se assinou a Lei Áurea, né? E 20 de novembro foi o assassinato do Zumbi dos Palmares, né? Isso. O Zumbi dos Palmares cai. A gente tem uma forma de lembrar esse momento da visibilidade. Perfeito. Então, justamente pela visibilidade da luta racial, então, 20 de novembro foi a data do assassinato do Zumbi dos Palmares, que coordenou, então, o maior quilombo brasileiro, né, o maior quilombo da América Latina, sendo um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo. Aí não vou me arriscar a falar que foi o maior do mundo, porque talvez não tenha sido. Então, reparem que nesse sistema foi lá, assinou a Lei Áurea, ninguém mais é escravo. Ok. E daí as pessoas não podem comprar terras. Aonde que elas vão trabalhar? Elas vão continuar trabalhando por as mesmas pessoas que as escravizavam. Porém, agora, com direito a receber um salário, mas tu não tem onde morar. Então, tu vai morar num lugar financiado pelo patrão e tu adquire uma dívida com ele. Ou seja, tu deixou de ser oficialmente escravizado, mas agora tu tem uma dívida que tu nunca consegue pagar com o teu salário, porque é ele que vai estabelecer as relações de trabalho. Mas você é livre. Então, a assinatura da Lei Áurea, 1888, ela também permite esse estabelecimento, permite a manutenção do sistema social que estava vigente, em que a pessoa branca, rica, dominava a pessoa negra. Então, o fato de ter sido assinado uma lei que agora você é livre, mas você não tem direito à terra, forçou também com que as pessoas se juntassem em pequenas comunidades, que não tinham o mesmo acesso aos serviços, de modo geral, né, no estabelecimento aí, então, de pequenas vilas, de pequenos adensamentos populacionais. Que hoje, ou ainda hoje, se reflete em favelas ou em locais sem muita estrutura. Então, em 1951, apareceu a primeira lei que proíbe a discriminação racial. Ela está lá, escrita no papel, não tem pena para quem incide nesse crime, mas é proibido por lei. Ou seja, continua tudo igual. E a lei de terras ela só teve fim com a Constituição Brasileira de 88. Isso é ontem. É muito, muito recente. Então, esse sistema que permitia você comprar grandes porções de terra e teve, por fim, esse sistema com a possibilidade de que fosse feita a reforma agrária na Constituição Brasileira de 88. E aí, em 1989, vem a primeira lei do racismo, que nos traz a base para o estatuto, como ele funciona hoje.
E apenas em 2010 veio o Estatuto da Igualdade Racial. E a partir de 2010 é que se estabelece a diferença que eu apresentei para vocês entre injúria racial e racismo. E aí eu digo, essa frase aqui é minha, que o crime evolui à medida em que as leis ficam mais severas. Então, a partir do momento em que o racismo virou crime, que já tinha uma pressão, que tinha uma discussão para tornar ele um crime grave, se abriu o leque em duas possibilidades, né? Uma que é mais branda, injúria racial, e outra que é, nossa, que horrível, racismo. Imprescritível, inafiançável. Então, o que me parece aqui é um artifício, né? Essa é a opinião pessoal minha, de quem não trabalha com leis. Mas me parece um certo artifício para poder separar injúria racial de racismo, porque se agora você começar a condenar as pessoas por racismo, vai ser um crime grave, inafiançável. Então, o fato de você dar a possibilidade de que uma pessoa branca, rica, que até 2010 vem no topo da sociedade livremente, né, podendo ser racista se quiser e no máximo responder a um ou outro processinho pequeno, agora você coloca um crime inafiançável para essa pessoa. Então a gente tem algo ali que é bastante contraditório, na minha opinião. E aqui eu coloquei uma foto que eu tirei em Porto de Galinhas. Algum de vocês já conhece Porto de Galinhas? Porto de Galinhas se chamava Porto Rico, mas foi durante o período escravista que ganhou o nome de Porto de Galinhas, porque o tráfico negreiro estava proibido, mas continuava acontecendo. Então as pessoas escravizadas vinham nos porões dos navios, cobertos ou escondidas no meio de galinhas que vinham sendo trazidas da África para cá. Então, quando o navio chegava próximo ao porto, o pessoal dizia, tem galinha nova no porto, e aí ficou o nome, então, Porto de Galinhas. Isso aqui é na Praça 7, em Porto de Galinhas, tem um memorial, que fala um pouco da história também. Né? Esse é original, eles mantiveram na época. É o local, então, em que as pessoas escravizadas ficavam expostas para serem compradas e negociadas quando chegavam ao porto. Mas tudo isso a gente falou para chegar no racismo ambiental. Então, reparem que essa condição histórica brasileira, ela impediu o acesso da população negra às terras. E aí, em 1981, o Dr. Benjamin Chavis Jr., nos Estados Unidos, ele define, então, que racismo ambiental se refere a injustiças ambientais num contexto racializado. E aí a gente pode pensar que toda a história brasileira nos conduziu para uma situação de tamanha injustiça com a população negra, que se reflete numa injustiça ambiental de acesso à terra, de acesso à água, de acesso às condições de saneamento. Então, o Benjamin Chaves ele diz que racismo ambiental são as formas desiguais pelas quais etnias vulnerabilizadas são expostas a externalidades negativas e a fenômenos ambientais nocivos como consequência de sua exclusão dos lugares de tomada de decisão. A gente pode falar aqui de inúmeros casos. Né? Se a gente pensar que numa favela aqui em Porto Alegre, a maior parte da população é negra, porque não teve acesso lá atrás ao uso da terra, a gente está falando de uma injustiça ambiental e está trazendo um contexto racializado. Então, a gente está falando, dentre outras tantas formas de racismo, também de racismo ambiental. E aí trago aqui o mapa de conflitos da Fiocruz. Esses são os conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil. Aí, à medida que a gente vai clicando nessas bolinhas, o mapa vai dando zoom e mostrando alguns conflitos. Eu vou apresentar alguns para vocês.
Comunidade quilombola, Rincão dos Martinianos, segue lutando contra invasores, água contaminada, e para regularizar e finalizar sua situação fundiária. Ele fica localizado no município de Restinga Seca, aqui no Rio Grande do Sul, a população quilombola, que tem problema, então, de acesso à água de qualidade, tem problema de acesso a saneamento. Mas o racismo ambiental ele não é uma exclusividade da população negra ou da população quilombola, remanescente de quilombo, que segue vivendo de forma organizada. A gente tem também problemas de demarcação de territórios em povos indígenas. A gente tem Mato Grosso do Sul, povo indígena aguardando há 22 anos pela demarcação do seu território. A gente vai ter quilombolas lutando contra a especulação imobiliária. Então, em Búzios, Búzios é um dos locais mais visitados do Brasil, com grande interesse imobiliário, porque a especulação imobiliária deseja poder utilizar aquele território para construir empreendimentos, para construir imóveis. E aí tem lá a comunidade quilombola que deveria ser protegida e que tem problemas para lutar contra essa especulação imobiliária. Aí trago aqui um estudo de caso da comunidade quilombola, que reside na unidade de conservação de Ubatuba. Por ser uma unidade de preservação, por ser um parque nacional, não poderia ter ninguém morando dentro desse parque. Isso acontece com todas as unidades de conservação federais, Então, o Parque Nacional não presume que tenham pessoas morando nesse parque, mas a maioria dos parques foi delimitado na caneta. Tem um mapa, esse local aqui é importante, vai lá e delimita o parque na mão, sem olhar o que estava acontecendo lá. A comunidade já morava nesse parque, então de um momento ao outro, por uma canetada, ela passa a ser ilegal, porque ela está dentro de uma unidade de conservação, tem que ser desapropriada. Então, essa comunidade reside dentro desse parque, e eles chegaram a um acordo que foi bastante interessante, então com um pouquinho de vontade política dá para fazer também. Já mostro para vocês o desenrolar dessa história. Então, a lei define que após a criação da unidade de conservação, os proprietários da terra eles são sujeitos à desapropriação, o que gera um conflito, Tem pessoas morando lá, gera um conflito que vai contra os interesses da Política Nacional de Proteção a Povos e Comunidades Tradicionais. E a saída nessa comunidade, então, foi... eles foram chamados, o parque ele presume uso público para turismo, pesquisa e projetos de desenvolvimento social, mas não podia ter ninguém morando lá. Mas tem grupos quilombolas, caiçaras e indígenas. Então, o que aconteceu foi que essa comunidade ela passou a fazer parte do órgão gestor do parque. Então, a comunidade participa das decisões, ela permanece na região, então eles podem continuar habitando esse espaço, sem correr o risco de desapropriações, desde que eles mantenham as suas atividades tal qual elas estão. E eles criaram, então, uma rede de apoio aos moradores para evitar que situações indesejadas possam ocorrer novamente com eles. Trago também o exemplo da comunidade quilombola São Roque, localizada na região do Parque Nacional dos Aparados da Serra. Também eles têm o território reconhecido, mas tinha resistência do CMBio em ter esse território compatibilizado com o manejo do parque. Eles exercem atividades de agricultura nesse local, mas isso não estava no plano de manejo do parque. Então, essa situação gerava conflitos, em torno, o número talvez esteja errado, mas são quantas? 32 famílias, número mais atualizado, de descendentes de escravizados africanos que se refugiaram na região.
E a própria formação dessa comunidade se dá quando eles saíam da parte mais alta do Planalto Rio-Grandense para ir plantar arroz na região do litoral e aproveitavam esse caminho para fugir e se esconder dentro dos cânions. Então, em 2013 foi assinado um termo de compromisso, inicialmente com algumas famílias, depois foi aumentando, que tinha diversas restrições no uso do solo, mas que permitia a manutenção da comunidade naquele local. Então, as atividades produtivas de agricultura, de modo geral, que somavam aí 12,5 hectares. Então, não era, a parte plantada não era algo muito grande. Esse número também pode estar errado, né? Essas são as informações oficiais daquele momento, elas podem ter sido alteradas. Então, se passou a ter alguns conflitos, como grilagem de terra na região. As pessoas queriam aproveitar que tinha a comunidade quilombola para poder ficar próximo e dizer: eu sou quilombola também, eu tenho direito à terra. Uma expansão de áreas de uso permitido, então muitas vezes as pessoas invadiam aquela área para se aproveitar da situação da comunidade quilombola para expandir um pouquinho mais a sua agricultura, e qualquer coisa foi culpa dos quilombolas. E tentativa de dominação diversa assim, da área. Aqui em Porto Alegre, né, o quilombo da família Silva, que é o primeiro quilombo urbano do Rio Grande do Sul, e Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de quilombos urbanos do Brasil. Então, a comunidade remanescente de quilombo família Silva, ela fica localizada numa região bastante cara, aqui de Porto Alegre. Né? Aqui em cima está a Avenida Nilo Peçanha, para a direita está o Shopping Iguatemi. E o metro quadrado nessa região aqui, uns dados de 2022, vale em torno de R$ 7.400 o metro quadrado construído. Eu fiz um cálculo bem simples, assim, olhando só para o telhado dessa casa aqui, e fui com o Google Street View para ver quantos andares ela tinha. Então, leva uma casa de aproximadamente uns 300, 400 metros quadrados de área construída. Se a gente multiplicar por R$ 7.400, dá para ter uma ideia aí de quanto vale uma construção naquela região. E o quilombo da família Silva está localizado aqui assim. Então, é um local que sofre muita pressão imobiliária. E além do quilombo da família Silva, a gente tem lá o quilombo Qued, que também está ali nessa região, bastante valorizado. Economicamente, mas culturalmente deixada de lado. Então, um zoom no quilombo da família Silva, e a gente consegue perceber que a estrutura aqui dessa comunidade quilombola é bastante diferente dessa daqui, que não é quilombola. Então, também, quilombo Qued, um zoom ali mais forte. Então, diversos conflitos, né, como eu mostrei para vocês antes. E aí, trago aqui alguns povos e comunidades tradicionais brasileiros, né? Tem comunidades indígenas, tem caiçaras, que é a miscigenação do branco, do indígena e do negro, que vive na região litoral e que utiliza a pesca como forma de sobrevivência. Os seringueiros, quebradores de coco e comunidades quilombolas. E aí, por que é importante preservar essas comunidades, né? Aí aqui eu posso dizer assim, não sou eu que estou falando, né? É um artigo da Nature. Que fala, então, sobre algumas questões importantes para a conservação de polinizadores. E no artigo eles dizem que as comunidades tradicionais protegem polinizadores. E ao proteger, eles melhoram a qualidade de vida global. Então, valorizar práticas que envolvam saberes tradicionais é muito importante para a manutenção do meio ambiente. Então, se até esse momento, eventualmente alguém não se sensibilizou com a questão racial, mas se preocupa com a vida no nosso planeta, então tem mais um motivo para pensar em preservação ambiental. E aí trago um exemplo lá dos Caiapós, no Pará, que é um grupo indígena que nomeia todas as partes do corpo das abelhas e todas as fases do seu desenvolvimento,
desde o ovo, instares larvares, até o indivíduo adulto. E eles têm catalogados, então, 56 espécies nativas de abelhas, e que correspondem a aproximadamente 86% do conhecimento científico, né? Então, esse também é um conhecimento que está, muitas vezes, negligenciado por nós aqui, e que a gente pode tirar um pouco aquela ideia de, nós vamos fazer um trabalho lá e vamos ensinar. Não, a gente tem muito a aprender e muito para trocar também. Aí trago aqui um exemplo que não é brasileiro, mas também é um exemplo bastante interessante da Colômbia, do povo Nasa, que após uma inundação em 94, eles criaram o seu próprio plano de gestão de risco, né, usando o conhecimento ancestral. E aí, em 2008, quando deu uma condição muito similar, ou até um pouco pior na região, esse plano ajudou a evitar uma catástrofe ainda maior do que poderia ter sido. Então, também trazer os saberes tradicionais é muito importante. O quilombo de Ivacurunduva, em São Paulo, que faz produção agroecológica e que tem em torno de 400 anos de existência, ajuda a preservar, então, a natureza da região. E durante a pandemia do Covid, mandava alimentos para serem distribuídos em São Paulo para as pessoas com menor poder aquisitivo. Também as quebradeiras de coco babaçu, né, que ajudam a preservar a floresta amazônica secundária a partir de agroextrativismo, roças orgânicas, além da valorização do trabalho feminino e garantia de direitos fundamentais, porque elas acabam tendo acesso a atividades econômicas, mantém a cultura e reduz as desigualdades, né, fechando aquele ciclo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem diversos serviços ecossistêmicos. A gente tem o ambiente biológico e físico como estrutura ou como processo, né, o habitat na sua condição natural. A gente tem a função que a natureza exerce, tem os serviços ambientais, tem os benefícios, e a gente pode chegar num valor deles, né? Mas o que eu quero trazer como mensagem é que dentro da ideia de racismo ambiental, ou a gente não permitiu o acesso à estrutura, ou a gente não permitiu o acesso à função, ou a gente nega os serviços, privando um grupo étnico de ter os benefícios desses serviços ecossistêmicos, né? Então, novamente, o racismo ambiental, ele é uma injustiça ambiental, tanto na provisão quanto na estrutura mesmo dos serviços ecossistêmicos, dentro de um contexto racializado. Então, a gente pode ter o ecossistema como recurso ou como fluxo, né? E cada vez que a gente impede o acesso tanto aos recursos, quanto aos fluxos, quanto aos benefícios, em um contexto racializado, a gente está incidindo em racismo ambiental. E aí, para que a gente possa colocar números para as coisas, né? Comunidades tradicionais no Brasil somam em torno de 4,5 milhões de pessoas. Comunidades indígenas no Brasil são 305 etnias, 274 línguas diferentes, ou seja, uma riqueza cultural enorme e normalmente ou frequentemente negligenciada, em torno de 820 mil pessoas. Mas o racismo ambiental ele não ocorre só em comunidades tradicionais, em comunidades indígenas, né? Ele ocorre contra uma etnia. E aí, se a gente olhar para a comunidade, de modo geral, né, vão ser pessoas que sofrem injustiça ambiental nesse contexto racializado, e uma estimativa, então, de que 8% da população brasileira vive em favelas, o que dá algo em torno de 17 milhões de pessoas, das quais 70% são pessoas negras. Então, a gente está falando que o estabelecimento, ou ainda a manutenção de favelas, incide numa injustiça ambiental, né, de direito ao uso do espaço. A gente ainda pode falar de questões relacionadas à poluição da água, ou a não ter um saneamento adequado, a poluição do ar, ou ainda a dificuldade de acesso a esses serviços. Então, dados durante
a pandemia, né? Quase 70% dos moradores de favelas não têm dinheiro para comer, e teve uma redução no número médio de refeições. Falta de saneamento é um problema bastante grande nessas comunidades, né? Coloquei uma foto ali para representar a foto aqui em Porto Alegre. E isso vai, então, contra, né, os objetivos 1, 6 e 10, né, de erradicação da pobreza, água limpa e saneamento e redução de desigualdades. Então, para a gente finalizar, acho que passou um pouquinho do tempo, me empolguei, mas valeu muito a pena. O racismo ambiental está presente no nosso dia a dia e as nossas ações, ou a falta das nossas ações, influencia diretamente a vida de milhares de pessoas que estão sob injustiças ambientais nesse contexto racializado. A partir do nosso trabalho, da nossa preocupação, da visibilidade, da luta por direitos e também por direitos humanos, nós podemos reduzir, e aí o meu sonho aqui é eliminar essas desigualdades. E eu queria agradecer a participação de todos vocês e dizer que o dia de hoje é histórico, porque é a primeira vez que esse tema está sendo abordado aqui no IPH. Então, acho que isso é um motivo de comemoração, mas sempre e quando ela venha com a reflexão de que nós levamos todo esse tempo para chegar nesse momento. Foi muito tempo, mas poderia ter sido ainda mais tarde e seria pior. Então, o dia de hoje é histórico e agradeço a presença de todos vocês. Eu finalizo, então, só com uma frase do Luther King que eu gosto muito. Injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Pessoal, muito obrigado pela atenção e é isso.